Imagine ser uma absoluta desgraça para toda a humanidade, sendo ridicularizado por todos os outros alunos por ser fraco. Mas um dia, você acidentalmente bebe um sangue de vampiro de 700 anos e ganha o poder de todos os magos mais poderosos da prestigiada Academia Mágica e busca vingança. Talta é um estudante de ensino médio comum e repugnante que vive em uma versão futurista do Japão no ano de 2084, conhecida como Nova Tóquio. 80 anos atrás, este mundo era habitado tanto por humanos comuns quanto por aqueles que podiam usar magia. Mas os usuários de magia costumavam se esconder nas sombras, longe dos trouxas, e mantinham suas identidades desconhecidas para o resto do mundo. No entanto, na última década, as pessoas começaram a descobrir quem eram esses usuários de magia, e eles estão sendo desmascarados. Muitas pessoas parecem fascinadas, mas outras tendem à discriminação. Talta agora vive na pequena vila de Tauno, localizada na parte mais baixa de Nova Tóquio, e a única maneira de chegar à capital é usando o elevador orbital. Talta não é um garoto comum e adora a ideia de ter poderes, pois há 2 anos sua família sofreu um acidente, mas uma garota chamada Yukihime o salvou e tem cuidado dele desde então. Após conhecer Talta, o anime muda e nos mostra uma cena que aconteceu há cerca de 80 anos, bem no alto da capital e na prestigiada Academia Mágica, onde vemos um pequeno garoto ruivo chamado Neji Springfield cercado por várias garotas waifu. E mesmo que esse garotinho pareça um nerd absoluto, na verdade ele é o deus de todo o Riz, e todas essas lindas garotas o chamam de mestre. Ele está muito acima de qualquer outro ranking SS conhecido pelo homem, e ele é o professor da academia para tudo relacionado à magia. Após cumprimentar todas as suas esposas, quero dizer alunos, sua procissão de prêmios, e a aluna número 1 chamada Asuna, uma maga super poderosa com habilidades insanas, o cumprimenta com o máximo respeito. E só pra você ver quão forte esse nerd ruivo realmente é, meu irmão acidentalmente espirrou, e até isso fez com que as roupas de todas as mulheres voassem. E todas ficam extremamente irritadas, pois toda a sua preciosa trama está exposta. Incluindo Asuna, que chama Neji de um anão patético e creepy, e que durante todo esse tempo ele só quis usar sua mágica super poderosa pra fazer algo assim com eles. Mas Neji realmente se sentiu mal e pediu desculpas por ser tão forte. No entanto, Asuna já libera toda a sua força mágica contra ele e ninguém ouviu falar do estranho de cabelo vermelho novamente. Enquanto tudo isso acontece, outra garota é vista sentada em uma sala de aula alguns andares acima, observando a luta se desenrolar, e ela parece misteriosa. E aqui, uma mulher de cabelo verde a chama de diretora. Ela é conhecida como Evangeline McDowell e é uma vampira imortal de 700 anos. Mas Evangeline nos diz que não vê a imortalidade como um presente de sua perspectiva e que é muito solitário viver para sempre. Avançando 80 anos. Estamos de volta ao presente, e aqui vemos Evangeline McDowell, que agora cresceu e se tornou uma mulher bonita com 2 grandes seios balançando por toda a parte. E agora ela se apresenta como Yukihime e ensina na escola secundária de Touta. Enquanto caminha para a escola de manhã, vemos Touta e um grupo de seus amigos planejando atacá-la de uma árvore com algumas armas de madeira. Assim que ela entra em seu alcance, todos tentam atacá-la, mas ela simplesmente bloqueia todos usando uma barreira mágica invisível e depois os nocauteia com um simples soco. Mais tarde, na aula, ela os repreende por tentarem atacá-la e diz que eles estão pelo menos 100 anos atrasados para sequer pensar em vencê-la. Acontece que todos eles querem deixar o interior e ir para a capital, Nova Tóquio, para escalar a torre incrivelmente alta que conecta a Terra ao espaço exterior, chamada Elevador Orbital, para que possam fazer algo legal e se destacar. Mas o ancião da aldeia impôs uma condição. Eles só podem deixar o campo se derrotarem Yukihime. E é por isso que esses garotos tentam atacá-la sempre que podem, enquanto ela os repreende na aula. Eles perguntam a ela sobre a parede invisível que usou contra eles, mas ela diz que não sabe nada sobre isso, agindo como se estivesse completamente alheia. Eles perguntam se é a magia da qual tem ouvido falar ultimamente, e Toda reclama que é injusto ela nunca ter dito que pode fazer isso. Mas tudo isso apenas deixa Yukihime mais irritada, e ela acaba expulsando todos da escola, devorando-os, enquanto diz a Toda que não se lembra de tê-lo criado para ser um perdedor chorão. Mais tarde naquele dia, esse colega sem graça de Yukihime decide tentar a sorte com ela, e pergunta se ela não foi muito dura com os alunos. Mas ela diz para ele guardar seu foguete no bolso e cuidar da própria vida. Após as aulas, vemos Toda caminhando à beira do rio com seus amigos enquanto falam sobre o desenvolvimento de aplicativos mágicos, que permitem que humanos normais como eles usem magia. Mas mesmo um deles custa 100 mil ienes. Ao ouvir isso, Toda diz que isso significa que terão que treinar ao estilo antigo e derrotá-la com sua força para que possam subir a torre. Depois disso, seus amigos lembram que hoje é o aniversário de falecimento dos pais de Toda, que ele perdeu em um horrível acidente de carro há 2 anos.
Infelizmente para ele, embora tenha sido o único sobrevivente, perdeu a memória do incidente e não se lembra de nada sobre sua família. Ele também reza no túmulo de seu avô, Neji Springfield, e em um flashback, descobrimos que Negi conheceu Yukihime no dia do acidente, que estava lá na hora, e se ofereceu para cuidar dele desde então. No começo, eles enfrentaram muitos problemas, mas à medida que foram se conhecendo melhor, foram se aproximando cada vez mais e agora eram inseparáveis. Depois de fazer suas orações, ele se vira para voltar, mas vê o fantasma de um menino, que lhe diz que o estará esperando no topo da torre. Toda pergunta por que ele estava dizendo isso e quem ele era, mas o fantasma desaparece sem lhe dar uma resposta. Assim como os pais de vocês. Depois disso, ele retorna para casa e prepara uma comida deliciosa para o jantar dele e de Yukihime. Ele pergunta a ela sobre magia e pede que a ensine, mas ela diz que simplesmente ignora isso e pede que ele se concentre em seus estudos. Toda afirma que vai derrotá-la em pouco tempo, e então parte para a torre, começando a treinar com alguns pesos, e continua a emboscá-la com seus amigos nos dias seguintes sem parar. Mas, como era de se esperar, eles sempre levam uma surra. Até que um dia, são abordados por outro professor, Tachibana, que se oferece para ensiná-los um pouco de magia. Ele lhes dá alguns aplicativos mágicos básicos e diz que terão que mantê-los em segredo de Yukihime, e então lhes mostra um feitiço básico para criar fogo. Um dos rapazes pergunta se ele foi rejeitado pela professora e se essa é sua maneira de se vingar, mas ele diz que simplesmente queria ajudá-los, dando um empurrãozinho para que começassem sua própria aventura. Nesse momento, Toda pergunta por que seu aplicativo não estava funcionando, e ele explica que existem algumas pessoas como ele que não têm afinidade para usar sua magia, mas que há outras maneiras de utilizá-la também, e lhe dá uma pulseira especial para entregar a Yukihime mais tarde naquela noite. Toda se pergunta se deve entregá-la, pois sente que isso seria desonesto, e se ela aceitaria, já que nunca lhe deu um presente antes. Mas então, Yukihime o surpreende saindo do chuveiro e pergunta o que ele estava olhando. Isso faz Toda pular de seu assento e correr para fora de casa, dizendo que trouxe aquilo para ela e que ela pode fazer o que quiser com. Na tarde seguinte, vemos Yukihime saindo de uma loja de conveniência enquanto usa tal pulseira. Ela parece estar se divertindo, mas então 2 portais de teletransporte aparecem atrás dela, e os amigos de Toda saem deles com uma magia de contenção que a envolve e a impede de se mover. Eles apontam seus bastões pequenos para ela e dizem que estão mais fortes do que nunca, e ela os elogia por essa tentativa, já que conseguiram prendê-la. Mas então, o professor simpático aparece atrás deles e diz que todos fizeram um ótimo trabalho antes de nocauteá-los com alguns movimentos impressionantes e pisar em seus bastões pequenos. Ele então invoca um monte de lanças negras com magia atrás dele e diz a Yukihime que foi um verdadeiro saco fingir ser professor por 6 meses ao redor dela, mas no final valeu a pena. Antes de lançar as lanças contra ela, Yukihime tenta bloquear o ataque com sua própria magia, mas é impedida por algum tipo de feitiço de selamento que está na pulseira, e os espinhos a atravessam, transformando-a em Sonic the Hedgehog. O professor diz que não é surpresa que um ataque assim não a afetou, pois isso mostra por que ela vale 600 milhões de ienes, ou cerca de 4 milhões de dólares em seu cartaz de recompensa. Ele então invoca sua espada e diz que deve terminar o trabalho o mais rápido possível, já que prolongar isso contra um vampiro não seria inteligente. Mas nesse momento, Toda chega à cena e o ataca com uma espada de madeira, dizendo para ele se afastar de Yukihime e de seus amigos. Mas o caçador de recompensas decide mostrar a ele que ele está muito subestimado para estar falando com ele. Ele dá um passo à frente e corta seu braço em um golpe. Em seguida, o chama de simplório e de cérebro de passarinho, e diz que lamenta acabar com sua aventura ali, antes de prosseguir para derrubá-lo com sua espada. Mas Yukihime aparece de repente na frente dele e bloqueia o ataque com os braços nus. O cara se pergunta como ela conseguiu fazer isso com toda a sua magia selada, mas ela o ignora e diz a Toda que o ataque e a emboscada dele e de seus amigos mereceram uma nota de aprovação e que ela está feliz em receber um presente dele. Ouvindo isso, Tachibana diz a ela que não a deixará usar o infame Talk no Jutsu nele e a corta em pedaços como um chefe de sashimi. Ver a cabeça decapitada de Yukihime rolar em seu colo faz Toda soltar um grito alto, mas Tachibana o silencia com uma facada e então começa a caminhar em direção a seus amigos inconscientes para limpá-los também. Com toda a esperança perdida e o rosto na terra, Toda se pergunta se este é o fim para ele. Mas então ele ouve a voz de Yukihime e olha para cima para vê-la falando. Ele se pergunta como ela ainda está viva, mas ela lhe diz que não tem tempo para falar sobre isso agora, e explica que, há 2 anos, ela o transformou em um monstro, e essa é a única razão pela qual ele ainda está vivo neste momento. Mas agora ele tem 2 escolhas diante de si. Ele pode escolher morrer como um humano aqui e agora, e deixar o caçador apagar seus amigos da existência também. Ou pode beber seu sangue por vontade própria e se transformar em um monstro imortal e salvar seus amigos. Toda olha por um segundo e diz que só pode fazer uma escolha neste caso, e lambe o sangue do chão como um bom cachorrinho.
E com o poder de seu haki pervertido, desperta o cachorro que há nele, o que o faz se curar, voltando à plena saúde e lhe dá um monte de aumentos de poder. Ele arremessa seu braço cortado contra o caçador e o faz se afastar de seus amigos, e então começa a avançar em sua direção com sua espada de madeira. Tachibana o empurra de volta e então ataca com um feitiço mágico, fazendo Toda rolar ainda mais para trás. Ele diz que ficou preocupado por um segundo, mas parece que foi em vão, já que Tota é ainda apenas um garoto idiota. Mas então, a música de fundo do personagem principal começa a tocar e ele percebe que Toda se levanta e regenera ambos os braços como um Namekiano, e então avança com um soco carregado do Conquistador, lançando Tachibana para trás em uma van, fazendo-o desmaiar ao pensar nas dívidas que terá que assumir para pagar essa. Depois disso, Toda cai inconsciente e antes de fechar os olhos, vê uma jovem de cabelo loiro olhando para ele com um sorriso gentil. Algum tempo depois, ele abre os olhos e se encontra no colo de Yukihime. Ele pergunta como eles estão vivos, e ela explica que é porque agora são imortais, e revela que seu verdadeiro nome é Evangeline alguma coisa, é longo demais para eu me importar, e que ela é uma vampira imortal que viveu por mais de 700 anos. Ela acrescenta que os pais dele não morreram em um acidente 2 anos atrás, e que eles pediram especificamente que ela salvasse a vida dele. Naquele momento, ela deu a ele um pouco do seu sangue, o que permitiu que ele sobrevivesse ao incidente, mas agora ele é completamente imortal. Ela parece realmente triste, mas Toda diz que isso é algo bom, pois ele não precisará mais se preocupar em morrer, e isso significa que ele poderá passar todo esse tempo com ela. Evangeline diz que isso é algo triste e tenta explicar o conceito profundo por trás disso, mas Toda diz que ficou realmente aliviado ao saber que ela estava viva, e, embora tenha feito muitos amigos desde que veio para o campo, ela é a única que ele vê como família. Depois disso, todos se encontram com os amigos dele, e decidem que Toda e Evangeline deveriam deixar a cidade, pois é perigoso para os outros estarem perto deles, com a identidade dela sendo revelada para os caçadores de recompensas. Com isso, eles deixam a cidade na manhã seguinte e começam a caminhar em direção à capital, Nova Tóquio, para realizar o sonho de Toda. Depois de sair da cidade, eles começam a andar pelas grandes rodovias construídas pela outrora densamente povoada terra do Japão, mas agora estão apenas se deteriorando, já que a população humana em todo o mundo diminuiu significativamente após a catástrofe. Toda parece tão interessada na história de fundo quanto todos vocês e decide pular a lição de história de Evangeline e começa a andar para frente. Ele pergunta a ela por que estão indo para a capital a pé e não usando algum carro, etc., ao que ela responde que agora que a identidade dela foi revelada, eles são alvos primários para caçadores de recompensas e assassinos, então usar transporte público está fora de questão. Evangeline diz que ele parece estar de bom humor e ele responde que isso é porque ele poderá começar uma nova vida lá e fazer muitos novos amigos da cidade. Durante suas viagens, eles decidem parar em uma loja de conveniência para fazer uma pausa e Evangeline lembra a Tota que agora que ele é imortal, ele permanecerá como um adolescente de 14 anos para sempre, então ele deve ser mais cuidadoso sobre quais relacionamentos forma. Tota diz que vai tomar um banho no rio próximo e, enquanto flutua, pensa sobre o conceito e como deve ser difícil ver todos os seus amigos morrerem diante dele enquanto ele continuará a viver para sempre. Enquanto pensa sobre tudo isso, ele de repente esbarra em algo macio e começa a apalpar com as mãos, se perguntando o que era. Após uma pequena cena de zoom para trás, descobrimos que ele realmente flutuou direto para a bunda de um cara com aparência feminina que também estava se banhando ali. Ele se desculpa por isso, mas o cara imediatamente pega sua espada e tenta cortá-lo. Toda se afasta rapidamente e consegue desviar do ataque, perguntando ao rapaz que tipo de movimento foi aquele, pois foi realmente legal. Mas então ele observa melhor e parece que o cara é, na verdade, uma garota, mas ele manda o rapaz calar a boca e insiste que é um homem, antes de nocauteá-lo com um soco. Depois disso, eles se vestem e começam a caminhar de volta para a área da loja de conveniência, tornando-se amigos. O rapaz se apresenta como Kuromaru Kurosaka e diz que está impressionado em ver alguém da sua idade conseguindo desviar de seu golpe. Toda também se apresenta e fala sobre ir para a capital e querer escalar o elevador orbital. O rapaz revela que nasceu nos andares superiores do elevador orbital, mas que lhe disseram para não voltar para casa até encontrar uma certa garota e completar sua missão. Toda pergunta quem é essa garota que ele está perseguindo e Kuro responde que ela é uma vampira conhecida como a Evangelista Sombria, que vive há mais de 700 anos. Enquanto conta tudo isso, ele vira o rosto de lado e percebe que Toda não tem sombra. Isso choca a princípio, mas depois ele fica ainda mais surpreso ao ver Evangeline se aproximando e Toda perguntando onde ela esteve. Ela diz que foi buscar algumas bebidas, mas de repente, Kuro salta em direção a ela e a ataca com sua lâmina.
Ela simplesmente bloqueia com os dedos e observa que ele está usando o estilo de espada Shinmeiri, comentando que faz bastante tempo que não via isso sendo usado. Toda pergunta a Kuro o que ele estava fazendo, e ele diz que pertence a um clã de caçadores imortais conhecido como Fushigari, e que é seu trabalho exterminar monstros como ele e até Gélide. Com isso, ele se prepara para seu ataque final e diz que é uma pena que terá que matá-lo também, pois achou que poderiam ter sido bons amigos. Então ele avança para cortar Evangeline, mas ela decide colocar o garoto em seu lugar e encerra a luta simplesmente socando-o no lugar errado, fazendo-o se juntar à gangue dos Donuts Mortos. Ao ver isso, Toda agarra Evangeline e pergunta por que ela fez aquilo, mas ela diz para ele olhar para Kuro, cujo corpo já se recuperou do ferimento. Enquanto ele está inconsciente no chão, Toda tenta acordá-lo, mas então decide aproveitar a oportunidade para confirmar se ele realmente é um cara ou não. Mas isso faz Kuro acordar e ele empurra Toda pra longe, perguntando se ele é um influenciador do YouTube ou o quê. Logo, ele volta a si e aponta sua lâmina para Evangeline mais uma vez, dizendo que vai derrotá-la de qualquer jeito. Mas ela responde que ele já perdeu para ela e que, se ele ainda quiser lutar, terá que provar seu valor derrotando seu aluno Toda. Ao ouvir isso, Kuro ataca repentinamente Toda, mas ele recua e diz que não há razão para lutar contra ele. Ele diz a Kuro que, se quiser lutar, primeiro terá que lhe dar uma espada também para tornar a luta justa, e faz um contrato com ele em que o perdedor terá que concordar em fazer uma coisa que o vencedor disser. Kuro aceita esses termos e a batalha começa, com Toda desrespeitando-o completamente com um corte limpo e um soco em seu rosto. Depois disso, eles trocam vários golpes enquanto Toda aguenta todos os cortes. Mas Kuro decide acabar com isso cortando sua cabeça, pensando que isso com certeza o fará parar. Mas, para sua surpresa, Toda agarra sua cabeça decapitada e a reanexa no ar, depois desferindo um soco devastador em Kuro. Após Kuro se recuperar, Toda faz com que ele assine um contrato de sangue confirmando que eles são melhores amigos até que a morte os separe. Em seguida, todos decidem se limpar nas fontes termais próximas. Toda percebe como Kuro tem uma figura corporal feminina peculiar e comenta que ele parece estar se cobrindo como uma garota, se perguntando o que há com isso, mas depois decide espiar Evangeline como um verdadeiro homem de cultura e descobre que seu corpo real se parece com o de uma garotinha que é tão plana quanto uma tábua de cortar. Ela tem usado essas pílulas especiais que lhe dão o corpo de uma pessoa mais velha, e tudo isso faz Toda perder o interesse nela, dizendo que não é amigo de infância do MrBeast. Evangeline também se oferece para ensinar Kuro, colocando-o sob sua tutela e dizendo que o treinará para se tornar forte o suficiente para matá-la. Com isso, todos começam a caminhar em direção à capital, e, no caminho, Toda diz que encontraram outro imortal como eles apenas 5 dias após deixarem a cidade, o que significa que deve haver muitos deles na cidade. Ele diz que fará amizade com um grupo de imortais como eles e formará uma equipe que ajudará outras pessoas usando todos os seus poderes. Ao ouvir isso, Evangeline explode em risadas, dizendo que isso a lembrou de um idiota de muito tempo atrás que disse a mesma coisa. Nesse momento, uma série de carros pretos se aproxima e derruba Toda antes de parar bem na frente deles. Muitos homens bem vestidos saem dos carros e estendem um tapete vermelho na frente de Evangeline, que revela que talvez por tédio e por ter muito tempo livre, decidiu concordar com aquele idiota e juntos formaram uma organização de imortais que usam seus poderes para o bem das pessoas, chamada UK Holder. 2 de seus melhores lutadores saem e se apresentam como Karin e Baizeiko. Após as apresentações, todos entram em um dos carros e começam a dirigir em direção à sede do UK Holder. No caminho, eles trocam para barcos e navegam em direção ao destino. Karin pergunta a Evangeline como ela pôde passar 2 anos com um imbecil como Toda, muito menos decidir tomá-lo como um vassalo. Em resposta, Evangeline diz que é uma longa história, mas uma coisa é certa, ele e Karin possuem uma das habilidades imortais mais fortes presentes ali. Isso significa que, quando toda a humanidade se extinguir do planeta, eles provavelmente serão o último homem e a última mulher vivos, então deveriam se dar bem. Ao ouvir isso, Karin quebra sua caneca e diz que se tornaria gay se ele fosse o último homem na Terra e deixasse a humanidade acabar com eles. Depois disso, todos chegam à sede do UK Holder, que está localizada a cerca de 10 quilômetros da costa de Nova Tóquio, em um lugar chamado Fairyland Hall. Basicamente, parece um resort de águas termais, mas está fechado ao público em geral. Ao entrar, Evangeline é recebida calorosamente por um grupo de capangas, enquanto Toda se pergunta se todos ali são vampiros como ele e ela. Nesse momento, um cara chamado Maccabi se pronuncia de trás e diz que existem diferentes tipos de imortais neste mundo, variando de vampiros como ele a pessoas com habilidades especiais que lhes concedem vidas extras, como em um videogame. Ele se apresenta como o portador do UK número 6 e seu amigo Itsuko como número 10. Karen, que apareceu antes, é o número 4, e todos eles fazem parte dos imortais que trabalham como servos de Evangeline.
Touta diz que está ansioso para fazer amizade com todos eles, mas Makabe afirma que ele primeiro terá que passar por um teste para provar seu valor. Ele explica que o teste geralmente consiste em ajudá-los no resort, como exterminar um ninho de monstros que se transformam e residem debaixo da terra. Mas Evangeline pediu que mudassem isso para eles, então agora cada um deles lutará contra um dos números e passará no teste se conseguir desferir pelo menos um golpe. O limite de tempo é o pôr do sol do 7º dia a partir de agora, e eles estão livres para usar ataques surpresa ou lutar de maneira justa, o que for mais fácil para eles. Depois disso, ele diz a Kuro que lutará contra ele, e Karen decide enfrentar Touta sozinha. Com isso, o teste começa e Touta imediatamente é enterrado no chão ao ser atingido por Karen após tentar pular sobre ela. Kuro também testa as habilidades de Makabe e acaba percebendo que não tem chance de vencer contra ele no nível atual de habilidade. Makabe simplesmente desvia de todos os seus ataques sem usar nenhuma habilidade especial ou arma, fazendo-o entender a diferença em seus níveis de habilidade. Eles continuam assim por algumas horas, mas não chegam a lugar nenhum. Eventualmente, ambos se sentam para descansar e Touta diz que está tendo dificuldades em fazer Karen usar seus ataques surpresa também. Nesse momento, eles notam uma garota de cabelo azul passando por eles enquanto carrega uma pilha de sacos de lixo. Ela tropeça e cai como uma idiota, então os dois rapazes decidem ajudá-la com suas tarefas. A garota se apresenta como Yuki e revela que apenas trabalha na pousada e é uma garota humana normal. Muitas coisas aconteceram depois que ela deixou Faldeia, e ela acabou conseguindo um emprego aqui, apesar de ser uma humana normal sem imortalidade ou poderes mágicos. Touta diz a ela para se sentir à vontade para pedir ajuda sempre que quiser, pois isso ajudará a manter seu corpo ativo. A garota aceita a oferta e diz que precisa transportar alguns pratos para o galpão de armazenamento, então eles podem ajudá-la com isso. Enquanto isso, vemos até Golem relembrando seu tempo na grande academia mágica, quando Neji costumava ensiná-la como seu professor de inglês. Depois de aprender sobre suas origens e habilidades mágicas, Neji decidiu fazer um teste para se tornar seu discípulo. E esse foi o mesmo teste que ela lhe aplicou na época, usando um de seus servos conhecido como Shashamaru. Por outro lado, Neji e Kuro caminham em direção ao galpão de armazenamento enquanto carregam alguns pratos pesados. Eles se perguntam onde ficava o galpão, mas então uma voz estranha os guia até um pequeno edifício que leva a uma caverna subterrânea. Logo percebem que estão no lugar errado, mas decidem dar uma olhada enquanto estão lá e se deparam com uma espada negra cravada no chão. Lá, eles notam um velho bêbado sentado ao lado que pergunta quem eles são. Ele se pergunta se eles são os alunos que Yukihime trouxe de volta com ela e diz que é louco como eles encontraram sua base secreta no primeiro dia. Com isso, ele se apresenta como o UK Holder número 2, Jinbei, tornando-se a segunda pessoa mais forte da organização depois da própria Yukihime. Kuro diz que ele deve ser realmente habilidoso, mas então Jinbei deixa cair sua garrafa de vinho e diz que ainda pode estar bom se ele lambarinar do chão. Ia então diz a Touta para experimentar a espada e afirma que se ele conseguir puxá-la, será uma ótima arma para ele, já que foi forjada pelo lendário ferreiro Albiro. Touta diz que não gosta muito de carregar armas, pois são grandes e atrapalham, mas Jinbei argumenta que elas fazem um homem parecer mais legal e Touta diz que concorda. Ele então avança para puxar a espada, mas ela não se move nem um micrômetro. Jinbei diz que nunca afirmou que seria fácil e quantos homens fortes tentaram retirá-la nas últimas décadas, mas ninguém jamais conseguiu. Mas então, Touta ouve a mesma voz de antes que o levou a este lugar, e ela lhe diz para apenas girar o botão de volta e tentar puxar novamente. Touta faz exatamente isso e puxa a espada com facilidade, fazendo Jinbei perguntar que tipo de truque ele usou para conseguir isso. Touta lhe diz que ouviu uma voz dizendo para fazer isso, e nesse momento a espada fala e revela que era ela quem estava falando o tempo todo. Seu nome é Kirobo e estava ficando entediada de ficar aqui pegando ferrugem, então decidiu deixar Touta empunhá-la. Ela então diz a Jinbei para contar a Touta tudo sobre suas habilidades. Jinbei pega a espada do jovem e diz que ele ainda precisa dominá-la se quiser realmente torná-la sua. Ele então gira o botão um pouco mais e a joga de volta para ele. Touta tenta pegar a espada, mas seu peso pesado arrasta sua mão para o chão junto com ela. Jinbei então explica que Kurobo é uma espada gravitacional com a capacidade de aumentar ou diminuir seu peso à vontade usando o botão em seu punho. Ele tentou aumentar o peso para 1000 vezes como começo, mas parece que Touta terá que começar com um peso ainda mais leve. Depois disso, ele gira o botão para 50.000 e faz um forte golpe mostrando quão poderosa Kurobo realmente é. Ver isso deixa Touta muito animado e ele concorda em treinar até dominá-la para poder usá-la como seu trunfo contra Karen no dia final do teste. Com isso, o pequeno arco de treinamento começa, onde Touta e Kuro treinam sobre a terra por 6 dias usando a espada negra e então desafiam Karen e Makabe no 7º dia, respectivamente. Com isso, o pequeno arco de treinamento começa, onde Touta e Kuro treinam sobre a terra por 6 dias usando a espada negra e então desafiam Karen e Makabe no 7º dia, respectivamente. Na luta de Kuro, ele salta pra frente e começa a atacar Makabe com movimentos mais refinados. Makabe o elogia por ter melhorado tanto em tão pouco tempo, mas diz que não é o suficiente e começa a contra-atacar. Ele o corta inúmeras vezes antes de ferir seu braço e dizer que o jogo acabou.
Mas, na verdade, esse era o plano de Kuro o tempo todo, pois ele teve essa ideia de sua luta contra Toda no dia em que se conheceram. Enquanto cai para trás com seu braço cortado voando atrás de Makabe, ele convoca sua espada com aquela mão e surpreende Makabe ao cravar a espada em suas costas, usando o braço que foi cortado. Makabe diz que ele passou no teste, e então cai no chão, falecendo. Mas então, seu corpo começa a apresentar falhas como em um jogo de luta, e ele volta à vida como um personagem de jogo com mais de 254 vidas restantes. Por outro lado, Toda luta contra Karen em uma batalha justa 1 contra 1, e usa sua espada com peso ajustável para mudar o ritmo de seus golpes. Em um momento, ele a surpreende ao mudar o peso para 0,1 vezes e usá-lo para derrubá-la. Karen consegue desviar-se inclinando para trás, mas Toda a derruba com o pé e então se prepara para atacar seu pescoço. Mas, justo antes de conseguir, eles ouvem Yuki gritando ao fundo e Toda imediatamente corre para ajudá-la. No local, vemos Yuki cercada por um monte de monstros que mudam de forma e tem saliva ácida. Harin também vem ajudar e atrai os monstros para o aberto, mas um deles decide transformar Yuki em seu jantar. Toda salta e envia o monstro para o outro mundo com seu golpe, salvando Yuki ao levá-la de volta para o telhado. Logo, Makabe e Kuro também se juntam a eles e perguntam a Toda o que estava acontecendo, e ele diz que estava prestes a acabar com todos aqueles monstros antes de saltar com um golpe de 50 mil vezes o peso de Kurobo. O ataque os transforma em molho de pizza e até faz Karen ser lançada para trás pelo impacto. Ela o repreende por ter exagerado no ataque e diz que 10 mil vezes teriam sido suficientes também. Nesse momento, Yukihime se junta a eles e diz que fizeram um ótimo trabalho se livrando deles, revelando que aqueles eram os monstros do ninho subterrâneo, mas ela não sabe por que estavam na superfície. Em seguida, ela pergunta a Touta se ele passou no teste, e Karen diz que sim, já que ele conseguiu danificar seu uniforme com um ataque anterior. Ao ouvir isso, Kuro e Toda começam a comemorar, mas Yukihime interrompe a celebração dizendo que, quando verificou o subterrâneo mais cedo, havia sinais de alguém bagunçando lá embaixo com uma arma pesada e os manda para baixo como punição por quebrarem o selo. Ela diz que conseguiu consertá-la usando sua magia de gelo por enquanto, mas não vai durar para sempre, então é melhor que exterminem todos eles. Depois disso, ela se volta para Jinbei, que estava tentando sair de lá, e diz que encontrou sua garrafa de vinho favorita quebrada na caverna também, e estava bem ao lado de onde Kuroboto estava selado. Com isso, ela o manda para Baixa também e diz para ele se redimir por seus erros. No dia seguinte, vemos Touta fazendo um treinamento de espada sozinho enquanto conta a Yuki sobre sua primeira missão como número. Depois de acertar um golpe em Karen, ele foi classificado como número 7, enquanto Kuro ficou em número 11, e a organização, por que eu disse isso? Com isso, eles se tornaram oficialmente parte da organização e para sua primeira missão estão indo em direção às favelas fora da capital, onde algumas crianças parecem estar em perigo. Yukihime diz a Karen para apoiá-los na missão e os despacha enquanto corre em direção ao destino. Karen explica que no século XXI a pobreza estava igualmente distribuída pelo mundo e o Japão não era exceção. A era que se seguiu a esses tempos de instabilidade financeira trouxe favelas à existência em todo o país. Embora fosse inevitável, algumas pessoas de classe alta acham que elas são perigosas e não deveriam ser permitidas viver nesta sociedade. Então, eles tentam saquear e queimar suas cidades para afastar essas pessoas e muitas vezes tentam se livrar delas completamente, eliminando-as. Ela acrescenta que o Uki Holder é uma organização de marginalizados e imortais que unem suas forças para ajudar pessoas necessitadas e por isso é sua missão proteger essas crianças. Ouvir tudo isso deixa Toda realmente feliz, e ele avança para atacar um grupo de homens de terno preto que estão na frente de algumas crianças ao lado de seu pobre cuidador. À medida que a fumaça se dissipa, ele começa a agir como um herói importante e diz que não é legal atacar crianças órfãs. Mas o cuidador explica que aqueles homens eram da organização Uki Holder e estavam lá para ajudá-los. Ao ouvir isso, Toda olha ao seu redor e percebe o que acabou de fazer, enquanto Karen o chama de idiota. Acontece que esses homens foram lá para fornecer segurança e uma mão amiga para preparar refeições para todas essas crianças na favela. Mas, com seu atol já no chão, todos decidem escolher o preparador de refeições através de uma competição de luta de braço. No final, Toda acaba perdendo todas as partidas e é selecionado como o único chefe para preparar as refeições pelo resto da semana. Felizmente para todos os outros, ele é um cozinheiro razoavelmente bom e todos apreciam suas refeições. Toda diz que veio aqui para salvar pessoas, não para cozinhar para elas. Então, Karen sugere que ele faça um treinamento de passo rápido se quiser vencer uma luta de braço. Ele pergunta a ela o que isso tem a ver com luta de braço, mas ela simplesmente o ignora. Mais tarde, naquele dia, vemos Toda trabalhando em sua técnica de passo rápido, onde ele precisa chutar o chão e pegá-lo no próximo passo para conseguir se mover instantaneamente por longas distâncias. Ele treina por alguns minutos e, graças ao seu talento incrível, consegue avançar bastante. Enquanto ele treina, um homem o observa do lixão e diz que ele está fazendo tudo errado. Ele se apresenta como um artista marcial errante e afirma que a chave para o flash step é usar as solas dos pés.
pergunta a ele por que estava praticando o movimento, e Toda explica que seu senpai disse para ele se aprimorar nisso se quisesse vencê-los em uma disputa de braço de ferro. Ele diz que ainda não entende o que isso tem a ver com o braço de ferro, mas está se esforçando ao máximo. Ao ouvir isso, o jovem diz a Toda para olhar toda a poeira que ele levantou durante a prática e afirma que ele precisa ser capaz de se mover sem fazer isso. Em seguida, ele demonstra um flash step limpo, sem fazer barulho, o que surpreende muito Toda. Ele então se aproxima e explica como a técnica utiliza o poder da Terra para aumentar o próprio poder, proporcionando um impulso que também permite vencer em uma disputa de braço de ferro. Toda diz que isso soa suspeito e vago, mas entende a ideia e decide tentar. Ao ouvir isso, o homem o soca de volta e aponta o pé para o rosto dele, dizendo que com treinamento suficiente, ele também será capaz de conquistar o mundo. Depois disso, ele simplesmente imita Sanji de One Piece e chuta ao ar com tanta força que começa a voar. Com isso, ele desce e se apresenta como Kaido. Ele então diz a Toda que ele tem talento real e que, se conseguir entender sua lição, ele pensará em torná-lo seu discípulo. Em seguida, ensina a ele o primeiro segredo para se aprimorar no Flash Stepping e diz para usar apenas os pés para fazer as coisas que normalmente faz com as mãos, incluindo cozinhar, comer, escovar e tudo mais. Toda, sendo o esquisito que adora pés, leva a lição a sério e faz todas comerem seu arroz frito com pés pelo resto da semana. Ele até acaba inspirando uma das crianças órfãs que deseja se tornar um grande empresário um dia e trazer prosperidade para essas favelas. Todo o treinamento o ajuda muito, e ele se torna realmente bom na técnica do tempo em pouco ou nenhum tempo. Então, um dia, vemos Kaito voltando das favelas após treinar com Toda, enquanto se encontra com seus companheiros mercenários. Acontece que eles são o grupo contratado pelos ricos que vivem na torre para eliminar as favelas. Kaito se transforma em sua forma de lobisomem e eles começam sua missão naquela tarde. Por outro lado, vemos Toda ajudando pela cidade, entregando suas refeições feitas por ele mesmo aos NPCs portadores de Uke. Ao deixá-los, vemos que eles são assassinados por alguns bonecos encapuzados. Ao mesmo tempo, vemos Karen tomando um banho quente quando, de repente, um dos assassinos sai de sua sombra e aponta uma arma para seu rosto. Karen tira a arma dele e atira de volta, mas ele bloqueia as balas com uma faca. Ela pergunta quem ele é e o que fez com o cuidador que estava do lado de fora, mas ele simplesmente começa a atacá-la com sua adaga. Karen bloqueia a maioria de seus ataques, mas ele consegue cortar seu pescoço, que se cura instantaneamente sem deixar marcas. Isso faz com que o homem fique completamente descontrolado enquanto a fere, dizendo que é realmente emocionante, mas ela o soca no estômago e pede para ele se acalmar. Ela então o estrangula usando seus pés limpos, mas ele puxa uma arma das sombras e a faz chupar seu metal antes de colocar chumbo em sua cabeça. Karen cai para trás e o homem diz que já sabia, explicando como ela deve ainda sentir dor apesar de ser imortal. Ele diz que vai se divertir muito com ela e a amarra usando suas sombras. Ele revela que é um mago principal que controla os espíritos das sombras e é o responsável por controlar os bonecos que estavam incendiando as favelas enquanto assassinavam os NPCs portadores de Uke. Ele então enfia sua faca no baú do tesouro de Karen e lhe diz que agora sabe que ela é a garota das lendas conhecida como a Santa de Aço. Ao mesmo tempo, vemos Toda sendo emboscado pelo lobisomem. Kuro também se junta a eles e diz a Toda que eles estão sob ataque e se prepara para lutar contra os inimigos. Mas o outro mercenário também entra na batalha para igualar as forças. O lobo reconhece Toda como um vampiro por suas presas e usa uma técnica especial chamada Selo do Caixão Crucifixo, que faz múltiplos furos no peito de Toda e o faz cair no chão inconsciente. Depois disso, eles se unem contra Kuro, e o espadachim cego diz a Kaido que o garoto usa o Shin-Mei-Ri, então ele deve ter cuidado. Kuro percebe que está em desvantagem e envia um sinal para Sed usando alguns fogos de artifício e tenta se defender até que a ajuda chegue. Mas então, Kaito fica sério e o chuta em uma velocidade ofuscante enquanto o espadachim corta seu braço. Kuro consegue cortar o braço de Kaido, segurando sua lâmina com a boca e reata seu braço usando seu fator de cura. Kaito também faz o mesmo e diz que só precisa machucá-lo mais rápido do que ele consegue se recuperar, e começa a espancar Kuro antes de rasgá-lo ao meio e jogá-lo no ar como um brinquedo quebrado. A parte superior de Kuro acaba caindo perto de Toda, e ele se pergunta se pode trazê-lo de volta à razão de alguma forma. Mas então, Kaito o imobiliza usando algumas placas de sinalização e diz que também irá congelá-lo só por precaução. Mas então, o garoto de antes se coloca entre eles e diz que aquela é sua cidade também e que não deixará que a destruam. Por outro lado, vemos a outra assassina, Kaio, conversando com Karen sobre as lendas que cercam suas origens. Ele diz que em 1942, em uma pequena cidade pobre no sul da Europa, havia uma garotinha que se tornou o alvo de uma caça às bruxas. Os aldeões tentaram de tudo que podiam, desde criar um desentendimento entre ela e o Dr. Respeito e Drake em suas conversas com Chris Tyson e suas mensagens diretas, mas não importa o que fizessem, não conseguiam prejudicar a garota de forma alguma. Logo, os rumores da Santa de Aço começaram a se espalhar para cidades vizinhas. Mas então, um dia, um pequeno americano apareceu do nada e a levou embora sem deixar rastros.
O assassino então ri à toa e diz que estava desejando conhecê-la há tanto tempo porque, na verdade, ele é um sadista que adora torturar os outros, e um brinquedo que nunca quebra é a melhor coisa que ele poderia desejar, pois poderia brincar com ela e usá-la pelo tempo que quisesse. Ele então começa a afiar sua faca nela e diz que é realmente divertido ver como tudo isso não deixa nenhuma cicatriz. E Deus deve ser um sadista também por criá-la dessa forma, mas deixando-a capaz de sentir dor. Ele diz que ela também foi abandonada por Deus, assim como ele, então ele se certificará de cuidar dela e começa a lamber seu rosto como um irmão que joga TFT. Enquanto isso, vemos o garoto das favelas atacando Kaido com um martelo, mas ele simplesmente bloqueia o golpe com o dedo e o levanta em suas mãos massivas. Ele diz que agora ele deve morrer, enquanto o espadachim acrescenta que estão ocupando a terra de seu cliente ilegalmente e causando agitação social. O garoto pergunta se isso significa que todos devem apenas ficar parados e deixar-se morrer, mas Kaido diz que é o que é, e se prepara para transformá-lo em sashimi. Nesse momento, Kuror se empurra do chão e tenta proteger o garoto, enquanto Toda de repente se levanta também e bloqueia o ataque de Kaido com as mãos nuas. Todos notam as luvas escuras em seus braços e se perguntam o que são, mas Toda diz que sente muito poder nelas. Com isso, ele consegue dar um soco forte em Kaido e continua a empurrá-lo para trás com esse novo poder. Ele diz a Kuroa para levar o garoto e se colocar em segurança, que ele lidará com ele sozinho. Por outro lado, Karen salva as futuras gerações de sofrer com os filhos do assassino e quebra seu selo usando sua luz divina. Ela revela que não foi abandonada por Deus, mas abençoada por ele, e então desata um forte ataque chamado Punho Divino, e manda o assassino para Nárnia. Depois disso, ela se veste e sai para se encontrar com Toda e os outros. Ao chegar lá, entrega a espada a Kuro e diz para ele parar de se preocupar, pois ela lidará com o espadachim mais forte, e pede a Toda para brincar com o vira-lata à sua frente. Com isso, ambos se levantam contra os vilões e Toda diz que sabe que o peludo é na verdade Kaido por causa de seu insano passo relâmpago e pergunta por que ele está agindo como um lixo atacando crianças. Kaido volta à sua forma humana e diz que vive apenas para lutar contra oponentes fortes, e é por isso que está nesse ramo, porque assim consegue encontrar monstros como ele. Com isso, ambos usam o passo relâmpago um na frente do outro e se mandam para longe com um forte soco. Kaido elogia Toda por ter melhorado tanto em tão pouco tempo e salta de volta à sua frente com outro soco. Mas Toda bloqueia com seu punho escuro e eles começam a trocar golpes pesados como alguns fãs de Dragon Ball Z. Kaido se diverte muito e diz a Touta para se tornar seu aliado, mas ele pergunta se Kaido está em seu juízo perfeito, já que nunca se juntaria a uma equipe de cabeças de vento como ele. Kaido diz que isso significa que é um adeus e usa um passo relâmpago que quebra a barreira do som, transformando Toda em um donut. Ele diz que mesmo um ser imortal como ele não pode trazer de volta seu coração. Mas Toda desbloqueia sua armadura da trama e corta o braço de Kaido enquanto seu coração se restaura e libera um poder demoníaco que começa a consumir Toda. O velho espadachim recomeça essa aura e diz que se chama magia erébia. De acordo com seus estudos, houve apenas 2 usos dessa técnica, e ele conheceu ambos no campo de batalha há 25 anos. A primeira portadora nunca conseguiu dominá-lo, e ela era conhecida como a Evangelista Sombria. E o outro era seu discípulo, que se tornou conhecido como o mago mais forte que já existiu, Ned. Ele diz que é um poder que absorve as emoções negativas e as transforma em poder bruto, e não deveria haver um terceiro usuário dele no universo. Ele afirma que Toda está perdendo a razão por causa disso, e pode se tornar um monstro insano, então ele deveria acabar com ele enquanto pode. Karen o impede e diz que isso pode se provar um ponto de virada no desenvolvimento de Toda, então ela não o deixará interferir. E se por acaso ele se tornar uma ameaça à humanidade, os portadores de Uki assumiriam a responsabilidade. Por outro lado, Toda soca Kaido e o manda de volta para alguns prédios, e então desata uma série de socos, espancando-o como seu pai. Depois de ser espancado, Kaito sorri e diz que sempre desejou morrer lutando e que agora está preparado para isso, enquanto diz a Toda para acabar com ele. Mas Toda de repente volta a si e para sua mão. Ele diz que viu uma luz sombria atrás de seus olhos fechados, mas não deixará esse poder consumi-lo. Com isso, ele empurra a transformação de volta para dentro de si e cai, ofegante. Kaito se levanta e diz que perdeu a única chance que tinha de derrotá-lo, pois agora ele se recuperou completamente. Mas Toda lhe diz para parar de mentir, já que ele claramente está exausto e machucado também. Kaido concorda e diz que só há uma maneira de decidirem o vencedor, e o desafia para uma luta de braço. Ele também lhe conta o segundo segredo para dominar o Flash Step e revela que, para se tornar um mestre, ele precisa acreditar que é o único homem em pé no mundo. Se ele fizer isso, conseguirá atingir velocidades máximas e poderá fazer qualquer coisa enquanto tiver seu corpo. Com isso, ele joga uma moeda e começa a luta com um forte empurrão assim que ela atinge o chão. Mas, para sua surpresa, Toda consegue detê-lo bem antes de ser derrubado. Ele então usa a técnica mais poderosa da história do anime, o Toque no Jutsu, e lhe diz como ele deveria usar esse poder para fazer o bem no mundo, em vez de ser uma pessoa desprezível, e o manda para debaixo da terra com um vento limpo.
Taito diz que ele claramente o derrotou agora, e portanto deveria oferecer-lhe a morte, mas Toda diz que não vai matá-lo. O espadachim Shen diz que, nesse caso, ele o levará de volta com ele, já que eles já cumpriram seu trabalho ao incendiar as favelas e já é tarde demais para apagá-las. Mas então Evangeline chega ao local e apaga tudo usando sua magia de gelo. Ela diz a Kurun que foi uma boa decisão alertá-los usando seus fogos de artifício. Ela deixa os assassinos escaparem e a paz retorna às favelas. Por enquanto, todos decidem fazer uma festa para celebrar sua vitória, e Toda pergunta a Yukihime sobre a questão da magia erébia. Ela lhe diz que ele se tornou um vampiro usando seu sangue, então não é incomum que ele herde algumas de suas técnicas. Com isso, todos começam a festa enquanto vemos alguém os observando de uma estação espacial usando um drone, confirmando que Toda é a pessoa que ele está procurando. No dia seguinte, vemos Kuro caminhando em direção ao quarto de Toda com Kurobo em suas mãos. Acontece que Toda esqueceu no chão antes de ir para sua missão e nunca teve a chance de usá-la durante sua luta nas favelas. Kurobo reclama sobre isso e agradece a Kuro por levá-la para o idiota. Kuro pergunta à espada se ela sabe algo sobre magia erébia e como ele duvida que será tão simples quanto Yukihime descreveu ontem. Kurobo pergunta se ele duvida dela e diz que é claro que Kuro se preocupa muito com Toda e que o ama. Kuro diz que não é bem isso que está dizendo e acaba colocando-a de volta no chão e sai correndo como uma garota tímida. Ele acaba assistindo Toda conversando com Yuki enquanto ela o leva em um passeio em sua C-Bike que montou usando alguns restos que encontrou aqui e ali. Ao voltar, ela lhe conta que é seu sonho vencer a corrida solar que acontece uma vez por ano. Corredores de todo o mundo vêm participar e é por isso que ela veio para a capital. Mas ainda é apenas um sonho. Toda a encoraja e diz que sonhar é sobre ir longe e que ele está torcendo por ela. Ver tudo isso faz Kuro se sentir estranho no coração e ele se pergunta sobre o que eram esses sentimentos. Mais tarde naquele dia, Karen decide entrar no quarto de Kuro para pedir sua ajuda com um trabalho. Mas ela acaba esbarrando nele enquanto ele estava trocando de roupa. Ela vê seu corpo e pensa que ele é uma garota e diz que terá que mudar de dormitório, pois não pode ter meninas e meninos morando no mesmo quarto. Mas Kuro diz a ela que é um garoto e a leva para fora para explicar. Ele revela que pertence a uma raça especial de semi-humanos que são sem gênero até os 16 anos, quando precisam escolher entre um dos dois gêneros porque não é 2024 e o mundo não é louco. Ao ouvir isso, ela saca sua espada e começa a atacar Kuro enquanto pergunta o que ele vai escolher. Ela sugere que ele se torne uma mulher e viva sua vida feliz com Toda, já que ele claramente tem sentimentos por ele e isso também a beneficiaria, pois o afastaria de Yukihime. Ela o impede usando suas habilidades, mas Iko a interrompe e diz que não é bom impor suas opiniões aos outros. Ele revela que ouviu tudo o que eles conversaram e que apenas estava na área. Depois disso, eles sugerem que Kuro saia em um encontro com Toda como uma garota e experimente como é, para que possa tomar uma decisão informada. Quando chega a hora de fazer isso acontecer, eles o deixam se transformar em seu corpo feminino e pintar o cabelo de loiro para criar o disfarce perfeito. Com isso, ele vai se encontrar com Toda e se apresenta como Kuryo, primo de Kuro. Ela diz a Toda que não tem muito tempo aqui, então gostaria que ele a mostrasse a cidade. E Toda, sendo o simpático que é, concorda com o pedido. Depois disso, eles saem para se encontrar com Yuki e perguntam se podem pegar sua bicicleta aquática para ir à capital. Ao saírem, também notam uma pequena garota loira brincando com areia, e Yuki lhes diz que o nome dela é Kirie, e parece que ela também está planejando sair. Depois disso, eles passeiam pela capital, aproveitam várias lojas e barracas e, eventualmente, decidem fazer uma pausa em um parque. Kuryo acidentalmente cai quando a alça de sua sandália quebra. Ela observa como seu corpo e reflexos são muito mais fracos em comparação com quando está em seu corpo masculino, mas Toda a faz sentar e conserta a sandália com as mãos, o que a deixa muito tímida. Ela então pede a ele que a leve para ver o elevador orbital na torre. Eles pagam cerca de $35 para chegar ao deck de observação a quase 1 milha acima do nível do mar. Toda está muito animado e diz a ela que é seu sonho alcançar o topo dessa torre, o que a faz perguntar o motivo. Toda pensa no fantasma que lhe disse que estaria esperando por ele no topo da torre, mas então diz que sua principal razão para escalar é porque prometeu a seus amigos no campo que todos chegariam ao topo da torre e fariam algo incrível. Ao ouvir tudo isso, Kouryu diz que deve ser bom ter amigos assim. E Toda responde que é realmente grato por eles, mas seu melhor amigo é Kuro, o que deixa Kouryu muito tímida. Ela então pergunta se ele se interessa por garotas e ele diz que sim. Mas então Karyu percebe quão absurda foi a pergunta e tenta se defender, dizendo que não quis perguntar se ele estava interessado nela em particular ou algo assim, apenas estava perguntando de forma geral. Toda diz que não há razão para se sentir tímida, já que ela também é muito fofa. Ele então decide ir buscar algumas bebidas para eles, mas Kouryu o para e decide revelar sua verdadeira identidade. Mas nesse momento, o assassino que atacou Karen Kells aparece na torre e ataca Tota.
Tota dá um golpe de costas sem olhar e pergunta quem ele é. Kels elogia seus reflexos, o amarra com suas sombras e o faz afundar em seu reino das sombras. Kouryul tenta ajudá-lo, mas outro assassino de 6 braços entra em cena e a derruba com pura força. Karill percebe quão fraco ele é nesse corpo, já que não o usou para treinar, e se pergunta se não conseguir ajudar um amigo em necessidade é o que significa ser um amigo. Mesmo assim, ele decide se levantar e chutá-los para longe, mas os assassinos rapidamente o sobrepujam e o derrubam da torre enquanto o espancam. Kels decide levá-la com ele também, mas Kouryul decide desistir desse sonho, transforma-se de volta em sua forma masculina e espanca Kels, mandando-o voar para longe. Ele salva Toda também e enfrenta os assassinos de 6 braços, mas diz que não há razão para eles lutarem mais. À medida que carros de polícia começam a se aproximar, mais tarde naquela tarde, Toda volta a si e pergunta a Kuro o que aconteceu. Ele inventa uma história e diz que houve um ataque terrorista que tentava sequestrá-lo, então veio ao resgate e conseguiu espantá-los enquanto levava Kouryul para um local seguro. Ele então diz que ficou desapontado ao vê-lo deixar o assassino capturá-lo tão facilmente e Toda admite que foi descuidado e agradece a Kuro por salvá-lo. Ele diz que está realmente grato por ter um parceiro como ele, o que faz Kuro decidir que deve continuar como parceiro de Toda em sua vida. Mas então, Toda se vira e reclama que Kuro deveria ter lhe contado sobre sua prima linda, pois ela era totalmente o tipo dele e, se fosse se casar com alguém, seria alguém como ela. Isso surpreende Kuro, que decide adiar a decisão afinal. Por outro lado, vemos Kiria fazendo um castelo de areia mais uma vez, com uma chama em cima. Quando Iko se aproxima dela e pergunta se não era a segunda vez que ela estava fazendo esse ritual, ele pergunta se havia alguma ocasião especial e ela responde que a ocasião especial está prestes a começar. Mais tarde naquele dia, Toda e Kuro voltam para a sede e são recebidos por Karen e Iko, que estão animados para saber o que aconteceu. Karen leva Kuro para longe e pergunta por que ele não estava em seu vestido e corpo feminino e ele diz que é uma longa história. Enquanto isso, Iko apresenta Toda a Kiria, mas ela pede que ele a deixe conversar com Toda a sós e o leva para uma pequena rua no canto do complexo. Lá, ela se vira e lhe diz para ser respeitoso, já que ela é sua superior na organização, e o faz sentar no chão. Ela então lhe pede para latir, seguida de uma tentativa de pisar em seu rosto. Ela diz para ele deixá-la fazer isso, enquanto chama de idiota incompetente, mas Toda decide que já é o suficiente, a agarra pela gola e pergunta qual é o problema dela. Ela diz que ele deve deixá-la pisar nele 6 vezes por todas as vezes que ele a decepcionou, mas ele responde que é a primeira vez que se encontram e pergunta sobre o que ela está falando. Ela eventualmente se acalma e decide contar algo a ele, mas então Caos aparece das sombras e corta sua garganta com uma faca. Toda percebe quem ele era e decide persegui-lo, mas Kiria pede que ele segure sua mão enquanto ela dá seu último suspiro. E assim, os dois são teletransportados de volta no tempo para quando ela criou seu castelo de areia. Toda fica confuso e se pergunta como mudaram de lugar, e ela explica que voltou no tempo usando sua habilidade. Nesse momento, Iko e Karen chegam no iate e Kiria pede que a levem até a capital. Karen se pergunta como Toda voltou para a sede quando deveria estar com Kouryul naquele momento, mas então Iko pergunta se ela sabia sobre a habilidade de Kiria. Por outro lado, vemos Kiria explicando seu poder a Toda, enquanto revela que sua habilidade se chama Reset e Restart, que permite a ela criar pontos de verificação usando seus castelos de areia, permitindo que ela volte no tempo para aquele momento sempre que morre. Além disso, ela também pode recuperar as almas das pessoas que estão tocando nela no momento da morte, e foi assim que ela o trouxe de volta com ela. Ela diz que tentou fazer isso 6 vezes antes, mas ele sempre acabava fugindo para perseguir seu assassino. Toda pergunta por que ela estava tentando falar com ele, e ela revela que algo no futuro está prestes a acontecer com ele. No centro de tudo isso, ela achou que seria ótimo informá-lo sobre isso com antecedência. Com isso, eles chegam à capital e Toda se encontra com Kouryul, assim como antes. Karen o leva para longe e pergunta por que ele não estava vestido. E Iko tenta apresentar Kiria a Toda, mas ela pede para falar com Toda sozinha e o leva para um beco. Lá, ela conta que durante sua primeira jogada, estava indo para o topo do elevador, pois é uma das acionistas e havia uma reunião que precisava comparecer. Mas quando chegou à capital, encontrou com ele e Kuroho decidiu acompanhá-la, pois ficou muito empolgado ao descobrir que ela poderia ir ao topo da torre. Mas então, alguém inesperado também chegou lá. Justo antes de ela terminar sua frase, Kiyoz aparece das sombras e tenta atacá-la, mas desta vez Kiyoz está com Kuroho e o usa para lutar contra Kiyoz, mandando-o de volta para a lixeira. Kiyoz tenta revidar, mas Toda o manda voar como a equipe Rocket, usando o peso de 100.000 vezes de Kuroho, e então volta a conversa com Kiri. Ela explica que quando chegaram à torre, viram um cara chamado Fate lá também. Ele é conhecido como um dos maiores magos do mundo e quer sequestrá-la. Por algum motivo, o cara limpou o chão com todos eles, incluindo Karen e Iko, e então tirou a vida dela enquanto dizia que era o único proprietário de Toda. Mas graças à sua habilidade, ela voltou ao seu ponto de reinício e decidiu contar a Tota sobre isso.
Levou um total de 8 jogadas até a atual, e é por isso que ela ficou brava com Touta quando se conheceram. Ela diz que Fate costumava ser um herói da humanidade, que lutou na guerra para salvar Marte, mas agora se tornou um vilão e ela não sabe por que ele está atrás do traseiro barato de Toda. Nesse momento, Karen e Ico falam de trás e se juntam à conversa. Com isso, todos decidem pegar o trem para a torre e, no caminho, Kiria explica que tem 2 planos em mente. O plano B envolve ela usar seus poderes para reverter o tempo e adotar outra abordagem, enquanto o plano A foca em capturar Fate e levá-lo de volta para a sede deles, para descobrir o que ele estava buscando. Ela então explica que eles tentariam primeiro impedir que ele levasse Toda, mas se não conseguissem, usariam suas habilidades para levá-lo de volta no tempo até um castelo de areia localizado na caverna subterrânea abaixo da sede, onde Evangelen os estaria esperando. Com tudo isso decidido, eles ocupam seus lugares na torre e aguardam por Fate. Enquanto esperam, um loiro encapuzado se depara com Toda e coloca um selo em suas costas. Em seguida, ele recebe uma ligação de Yukihime que explica que, há 80 anos, Fate lutou ao lado de seu avô Neji para resolver um problema em Marte. Ela se juntou a eles algum tempo depois e juntos formaram o Ukiholder. Mas, 20 anos atrás, quando Neji faleceu, a personalidade e os comportamentos de Fate mudaram drasticamente, e ele se tornou um inimigo e uma ameaça para a humanidade. Ele está atrás de Toda por causa de sua relação passada com Neji, então, seja o que for que ele diga, Toda deve recusar. Confuso, ouvindo tudo isso deixa Toa confuso, e ele pensa que Fate deve ter mais respostas. Mas, então Kiri e os outros o informam sobre a chegada de Fate e dizem para ele se concentrar de acordo com o plano deles. Eles decidem disparar um ataque a laser do espaço usando o satélite de Ico, mas Toda o interrompe e diz que seus amigos do interior também estão ao lado de Fate, e decide agir com calma. Toda se encontra com seus amigos e pergunta o que eles estavam fazendo ali, enquanto Ico tenta mostrar como disparar o laser na esperança de que Toda consiga proteger seus amigos. Mas então, uma criada de olhos escuros corta seu braço e diz que ele não fará nada. Toda conversa com seus amigos e descobre que eles também se mudaram para a cidade e estavam lá para conferir a torre. Ele diz que deveriam sair e comer algo, mas Fate os interrompe, colocando-se entre seus amigos e diz que está feliz por finalmente conhecê-lo. Ele se apresenta como um velho amigo de seu avô e faz seus amigos de reféns por vingança, revelando que já fez uma investigação sobre todos que conhece. Ele acrescenta que deveria acompanhá-lo se quiser saber mais sobre seu passado e se tornar um grande homem como seu avô, pois estaria desperdiçando seu talento ao ficar com uma mulher como Yukihime. Toda pergunta por que ele está tão irritado com ela e ele diz que ela é uma mulher astuta que manipula e engana os outros para que façam o que ela deseja. Ouvindo tudo isso, Touta chama Kurobo para vir até ele e diz a Fate que não irá com eles porque ele cheira mal e sua aparência, personalidade, vestimenta, senso, atitude, sua voz, seu cachorro e seu gosto por animes simplesmente não combinam com os dele. Fate o olha com decepção e diz que seu avô nunca teria agido em uma situação assim sem pensar bem e pergunta o que ele fará agora. Touta diz que tem um trunfo na manga e começa a gritar que há um terrorista no prédio e que todos devem evacuar. Aproveitando essa confusão, Kote Karen tenta atacar Fate por trás, mas ele se vira para puxá-la para um feitiço de selamento espacial. Ela consegue desviar graças às informações de Kiri e chuta os amigos de Touta em direção a ele. Depois disso, Touta salta para frente com um ataque de corte de 2000 vezes o peso, e Karen o atinge por trás também, mas Fate bloqueia ambos usando uma barreira mágica. Touta quebra a barreira com um golpe de 500 toneladas e enquanto Ico consegue lançar o laser espacial contra ele ao mesmo tempo, Fate bloqueia o laser usando uma barreira mais forte enquanto Kurou tenta correr em direção a eles para transportar Kiria para Fate. De repente, um monge aparece em seu caminho, mas Kurou cumpre sua missão jogando Kiria para Fate como um urso koala e começa a lutar contra o monge. Com isso, o plano deles é bem sucedido, mas em vez de o tempo retroceder, Kiria se transforma em uma estátua, e Fate diz que sua hesitação em olhar para trás para sua amiga a tornou vulnerável e acabou se transformando em pedra por causa de seu feitiço. Karen agarra Kiria e recua, começando a ajudar Kurou em sua luta contra o monge. O assassino de 6 braços logo se junta a eles no conflito e leva Kurou embora, enquanto Ico começa a lutar contra a empregada sozinho também. Touta decide ter um duelo 1 a 1 contra Fate para obter algumas respostas dele. Ele usa o passo relâmpago para se esconder de forma surpreendente, mas Fate simplesmente o desvia e o manda voar para trás. Em seguida, ele aparece bem na frente dele, pergunta por que ele não está usando sua espada e lança uma chuva de adagas em sua direção. Touta desvia de todas e acaba perdendo a camisa no processo. Ele então contra-ataca com alguns golpes de espada, usando diferentes configurações de peso, e consegue arranhar a bochecha de Fate também. Fate sorri e o empurra para trás usando magia da terra, e enquanto desvia, Touta recebe uma ligação de Karen, que lhe diz que há um cronômetro na mão de Kiri marcando 1 minuto e 5 segundos. Ele sorri e diz para ela acreditar nela mesma, e começa a enrolar na batalha contra Fate, usando algumas piadas ruins e provocações.
Fate eventualmente decide que já é o suficiente e o agarra pela cabeça, mas Touta aproveita essa oportunidade para fazer os dois despencarem ao chão usando o peso de Kurobo, bem a tempo do cronômetro disparar. Assim que isso acontece, um feitiço de cura de petrificação é lançado e Kiri retorna ao seu eu original, e eles usam esse momento para capturar Fate com seu feitiço, levando todos eles junto com ela para o mundo ferido do tempo. Lá na caverna, ele confronta Yukihime, que ri dele por ter caído nas armadilhas desses jovens. Eles quase começam a brigar, mas Yukihime diz a ele para aceitar a derrota em vez de agir como um perdedor amargo. Fate concorda e diz que permitirá que todos façam uma pergunta a qual ele responderá, pois sabe de tudo antes de partir. Nesse momento, Yukihime aproveita a chance para perguntar se o One Piece é real, e ele responde que não é e que ela deve arranjar uma vida. Iko segue com uma pergunta importante e pergunta o que ele estava planejando fazer com Touta. Fate diz que precisa dele para salvar seu avô Neji, revelando que ele está realmente vivo, ao contrário do que Yukihime lhe disse. Korin faz uma pergunta estúpida perguntando a ele quem Neji ama mais, se é ele ou Yukihime, ao que Fate fica em silêncio e simplesmente olha para o rosto bobo dela. Ele tenta responder dizendo que Yukihime tecnicamente amava o pai de Neji, Nagi, mas decide não dizer mais nada, ou então levaria uma surra e seria congelado pela vampira que estava atrás dele. Depois disso, Kuro pergunta se ele precisa de Toda imediatamente para salvar seu avô, e Fate diz que na verdade é uma boa pergunta, e que talvez eles possam esperar mais 20 anos antes que isso se torne uma questão urgente. Em seguida, Toda toma sua vez e pergunta se foi ele quem matou seus pais, ao que Fate responde que sim, e isso deixa Toda tão irritado que ele libera suas manoplas escuras. Ele diz que terá que se vingar dele, mas então o selo em suas costas de repente começa a brilhar e invoca um círculo holográfico do qual sai o fantasma de cabelo vermelho. Acontece que é seu avô Neji, e ele lhe diz para não acreditar no que Fate disse sobre seus pais. Ele também se vira para cumprimentar Fate e Evangeline e confirma que não é uma mensagem pré-gravada. Ele diz a Toda que tem algo importante para lhe contar no topo da torre. Ao mesmo tempo, Yukihime diz telepaticamente a Kuro para encontrar e destruir o selo que estaria em algum lugar em Toda para interromper essa mensagem. Kuro segue sua ordem e destrói o selo, antes que Neji pudesse dizer mais, deixando Toda se sentindo frustrado e desapontado. Yukihime e Fate também decidem parar de lutar, e Toda grita, dizendo que quer saber qual é a verdade. Depois disso, Fate deixa a caverna e Toda começa a seguir Yukihime para contar a verdade sobre seu avô e por que ela mentiu dizendo que ele estava morto. Yukihime se sente estressada e decide se trancar em seu escritório, dizendo a ele que está ocupada, e Toda volta às suas obrigações se sentindo para baixo. Nesse momento, vemos uma mulher idosa chegar à sede acompanhada de sua neta e sua amiga Shashamaru. Ela solicita uma reunião com Yukihime e vemos que sua neta está obcecada por Toda porque ele é o neto do homem que quebrou o coração de sua avó. Ela diz que Toda possui os genes de macho alfa da família Tachi e que ele é um playboy que precisa ser erradicado. Em seguida, ela se apresenta como Mizori e testa a força de Toda atacando-o, mas ele simplesmente a joga pra fora e depois a salva, conquistando seu coração no processo, usando seus genes superiores. Durante o resto do dia, vemos todas as garotas ao seu redor, incluindo Yuki, Karen, Kiri, Kurou e Mizori, tentando ao máximo conquistar seu coração. Mas, no final, Toda só se importa em conversar com Yukihime e a confronta à noite, quando ela está em sua forma original. Ele pergunta se ela amava seu avô, e Yukihime diz que sim, mas que o homem que apareceu diante deles não era o verdadeiro Negi. Ela então revela que, há 20 anos, Negi derrotou um mago maligno conhecido como o Mago do Começo, Hilda. Embora ela não seja imortal, é uma bruxa indestrutível que toma conta de quem a derrota, e foi assim que ela assumiu o controle de Negi após ele a vencer. Ela diz que a possessão ainda não foi completada, mas é uma questão de tempo. Negi a manteve sob controle por anos, mas agora ele está no seu limite. Tanto ela quanto Fate têm tentado encontrar maneiras de salvá-lo, mas seus métodos e ideologias diferem, e é por isso que Fate deixou o Oakholder e formou seu próprio grupo. Touta então pergunta a ela sobre a verdade que seu avô estava prestes a lhe contar, e ela revela que, há 2 anos, ele ficou órfão, e isso foi causado por Fate. Embora essa parte seja verdadeira, não foram seus pais que morreram naquele dia. Ao ouvir isso, Toda pergunta se isso significa que seus pais estavam vivos, mas ela diz que não, e que ele não nasceu, como outros seres humanos, mas foi criado usando as informações genéticas de seu avô Negi, o que significa que ele era, na verdade, um clone. Depois de ouvir tudo isso, Toda fica realmente triste e meio depressivo. Ele sente que foi enganado a vida toda, e embora seja bom saber que não perdeu suas memórias, é ainda mais perturbador descobrir que nunca as teve. Vendo isso, Mizori decide animá-lo e o leva para a capital, onde estão sendo realizados os combates do método promocional, na forma de um festival para o torneio de artes marciais de Mahora, onde fortes artistas marciais de todo o mundo vêm lutar pelo primeiro lugar. As eliminatórias estão sendo realizadas na Grande Academia Mahora, e as finais devem acontecer no topo da torre.
Ela deixa Touta empolgado com isso, e eles tentam se inscrever no torneio, mas como todas as vagas de entrada foram vendidas e preenchidas antes das eliminatórias, eles não conseguem participar este ano. Depois disso, eles vão a um ponto alto para ter uma boa vista da cidade e acabam se encontrando com a avó de Misori, que se revela ser a antiga aluna de Neg e colega de classe de Yukihime, Hayaka. Ela também os apresenta a Shashamaru e Mana, que agora é a diretora da Academia Mahora e a anfitriã do torneio. Após isso, todos vão visitar sua antiga sala de aula e falam sobre Neg, e por coincidência, alguns participantes se machucam, e Touta acaba substituindo-os e lutando em seu lugar graças à autoridade de Mana no torneio. Seu primeiro oponente acaba sendo o loiro encapuzado de antes, que se revela como uma seguidora do mago do começo chamada Cutlass. Ela diz que é irmã de Touta e o chama de experimento fracassado. Enquanto ataca com um forte golpe, Touta ativa seu magia erébia, mas Cutlass o coloca em seu lugar novamente usando feitiços poderosos e espadas réplicas que desviam toda a magia. Touta começa a perder a cabeça, mas graças a algumas palavras e ao jutsu de incentivo de seus amigos na plateia, ele volta a si e decide fazer uma recuperação como protagonista que é. Mas então, Cutlass diz para ele calar a boca, pois ainda é a vez de Turri, e vemos Neg chegar na arena em carne e osso. Ele também dissipa toda a magia que estava prendendo Touta e o deixa se aproximar para perguntar por que ele nunca tentou sequestrá-lo quando estava na vila. Neg diz que ele estava mais protegido do que imagina por seu mestre Yukihime. E foi então que a vimos atacando a arena com um monte de lanças de gelo. Enquanto ela voa para baixo e se posiciona na frente de toda, Neg diz que ela é tão forte quanto sempre, mas Yukihime pede que ele pare de falar assim, pois sabe que na verdade é o mago do começo falando. O mago diz que isso significa que eles terão que lutar com tudo, e amarra Yukihime usando 2 de seus subordinados e seus antigos colegas de classe, chamados Nodoka e Yu. Outro lutador chamado Jack também se junta a eles, com sua enorme espada apontada para toda, mas Karen e Kuro bloqueiam o ataque e entram na batalha junto com Kirie. Yukihime diz a toda que não sabe por que Yu, Nodoka e Jack estavam com a ilha, mas não quer lutar contra oponentes tão fortes se tiver uma opção. Além disso, Neg é um grande mago com um imenso poder mágico também. Nesse momento, Neg espirra e acaba deixando todos na arena nus com seu poder mágico extravagante. Yukihime diz que isso é uma prova de quão forte ele é, já que desarmou todos ali com um simples espirro. Kiria tenta ganhar tempo para que possam elaborar um plano, sugerindo que Neg deveria falar e convencer toda pessoalmente. Mas Nodoka revela as verdadeiras intenções de Kirie usando seu artefato, que mostra os pensamentos e memórias do alvo na forma de palavras e imagens em seu livro, enquanto Yue revela tudo sobre Toda ser um clone experimental criado em um laboratório secreto usando os genes de Neg e de sua aluna Asuna. Nesse momento, todos ouvem uma voz estranha que os arrasta para um mundo imaginário. Toda conhece um cara chamado Albiro, que também foi quem criou Kurobo. Ele mostra a ele o passado de Yukihime e como ela conheceu seu bisavô Nag e se apaixonou por ele à primeira vista. Mas, infelizmente para ela, Nag não correspondia a seus sentimentos e acabou se casando com outra pessoa e teve um filho chamado Neg. Sendo a apaixonada por genes de macho alfa que ela se apaixonou por Neg quando ele entrou em sua academia como professor e depois como seu aluno de magia. No entanto, Neg também não correspondia aos sentimentos dela, mas ela ainda conseguiu se divertir com ele. Toda diz que está feliz por ter visto Yukihime sorrir em suas memórias e agradece ao Viro por mostrar tudo isso a ele, mas diz que não são suas memórias, e vemos a maga do começo aparecer diante deles. Enquanto ela prende Yukihime em seu feitiço, ela a despedaça, e Albiro também faz vários furos em Toda, até que ele cai e começa a rastejar em direção ao corpo de Yukihime. Parte inferior. Depois de a pegar em suas mãos, ela lhe diz que ela não precisará mais sofrer e que ele será aquele que caminhará com ela por esta vida eterna. Isso a deixa feliz e ela logo recupera os sentidos. Toda então salta para evitar um grande ataque de Elta e Yukihime lhe diz que este é um mundo imaginário criado pela maga, onde ela pode fazer qualquer coisa. Ela diz que eles podem até ter uma chance de libertar seu avô se conseguirem quebrar a mente dela aqui e começa a atacá-la. Mas a maga tenta se transformar em Neg e beija Yukihime antes de socá-la de volta e lançar uma lança de relâmpago através de Toda. Toda a interação faz Yukihime sangrar pelo nariz como pervertido, e Toda lhe diz que ela é uma mulher vil por ter amado seu bisavô e depois seu avô também. Yukihime argumenta que em 700 anos ela só se apaixonou por 3 homens, referindo-se a ele também, mas isso confunde Toda, e Yukihime o soca no rosto por fazê-la sentir-se envergonhada. Depois disso, eles continuam lutando contra ela, mas isso não os leva a lugar nenhum. Eventualmente, Toda se torna vítima de seus amigos controlados pela mente, sendo arrastado para uma piscina de desespero. Mas então, Asuna aparece do nada e rompe o mundo imaginário usando seus feitiços de desvio. Ela se revela como a outra metade de Toda, tornando-se sua avó. Ila também se encontra com Yukihime, que pergunta como ela pode estar ali, e ela explica que seu corpo real ainda está dormindo em Inversemars, mas graças a Ielta mexendo nas memórias de Touta, ela conseguiu sair por algum tempo, já que parte de sua energia também reside nele.
Ela então diz a Touta que apenas 0,76 segundos se passaram desde que entraram neste mundo na realidade e que ela os ajudará a sair dali. Ela também fala sobre maneiras de derrotar o mago e quebra o selo, fazendo com que todos corram imediatamente para frente e assumam suas posições contra os aliados do mago. Yukihime enfrenta Cutlass, Kiri e Karen lutam contra Jack, Kuro enfrenta Yui e Madoka, enquanto Touta avança diretamente em direção a Neg com sua espada e manoplas escuras, dizendo que irá salvá-lo. Enquanto Touta o segura, Fate se junta à luta também, e junto com Yukihime, eles conseguem separar a alma de Neg do mago do começo por um breve momento. Neg usa esse tempo para conversar com todos, mas Touta o deixa passar esses poucos segundos com Yukihime, e logo todos retornam aos seus corpos. Depois disso, Yukihime e Fate congelam e petrificam Neg, mas ele quebra o selo usando sua magia Erebia. Em seguida, ele corta os dois e avança em direção a Touta, mas Touta também desperta sua magia Erebia aperfeiçoada por causa da armadura de enredo e entra em uma batalha mortal contra seu avô. Ambos correm pelos níveis inferiores da torre e causam muita destruição. Naturalmente, Touta começa a apanhar, sendo o mais fraco dos dois. Neste momento, seus amigos também começam a perder para os companheiros de Yolda, mas pelo menos em um ponto, Touta consegue ter a vantagem ao bater um pouco de senso em seu avô usando o poder do Talk no Jutsu, mas então ele é derrubado por Jack enquanto cai na arena. Neg então decide acabar com ele usando um feitiço forte, mas Kiria se coloca na frente dele com a ameaça de voltar no tempo. Neg para o ataque, mas Cutlass a captura e começa a torturá-la bem na frente de Touta. Isso deixa extremamente enfurecido, mas Kiria o acalma e diz que conseguiram atrasá-lo tempo suficiente para o plano do verdadeiro Neg funcionar. Nesse momento, um feitiço de selo se abre sob Touta e todos os seus alunos saem dele a partir de suas memórias que estavam seladas nas informações genéticas de Neg e Asuna que foram usadas para criar Touta. Todos saudam Neg e começam a lutar contra ele usando todas as técnicas que ele lhes ensinou. Mas, como era de se esperar, Neg é forte demais para todos eles. Ele até faz as roupas deles voarem, mas ao vê-los todos juntos, sua mente se acalma, e isso ajuda a combater a possessão do mago do começo. No final, Asuna chega na arena, o abraça e diz ao mago do começo que irá com eles e libertará seu Neg. Neg decide aceitar essa proposta e vai embora com seus companheiros, dizendo a Toda que o aguardará no topo da torre. Enquanto isso, vemos uma mulher estilosa com um grande Get observando-os à distância. Com essa pequena vitória, todos retornam à sua base e vemos as garotas preocupadas sobre quem Toda escolherá entre elas. Por outro lado, Toda entra no escritório de Yukihime e diz que a ama e que caminhará ao lado dela, mas ela rejeita sua declaração e diz que ele não precisa se preocupar com ela. Nesse momento, todas as garotas o seguem e o expulsam do escritório, pulando atrás dele para puni-lo por brincar com seus corações, enquanto Yukihime o chama de idiota e diz que ele está 500 anos atrasado. E assim termina a primeira temporada de Uke Holder.